A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amados irmãos queridos, que sempre está aí meditando na palavra do Senhor junto conosco. Estarei lendo 2 Coríntios, capítulo 1, no verso 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação, é a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participante das aflições, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças ao nosso respeito. Então essa palavra, louvado seja Deus, da qual Paulo está dando graças a Deus pelas consolações que Deus lhe concedeu. Então a gente vê que nós em tudo temos que dar graça. Dar graça nas aflições, sim, porque o Senhor nos consola. É o Senhor que estende aquelas duas mãos poderosas que Ele tem ao nosso favor. Porque muitas das vezes a gente diz assim: eu não mereço passar por isso. O que eu fiz para merecer isso? Né? É o que nós mais sabemos fazer, queixar e murmurar. Mas se nós pararmos para meditar na palavra do Senhor, a gente vai ver as misericórdias de Deus para com a nossa vida, o cuidado do Senhor, as consolações do Espírito Santo em nossa vida. Porque, na verdade, realmente, tem razão. Não era para nós estar passando nada disso, nenhuma dor, nenhuma aflição, nenhuma tribulação. Não era para nós estarmos derramando lágrimas, não era para nós estarmos em sufoco na vida. Era para nós estarmos gozando de grandes bênçãos, alegrias, o tempo todo, eternamente. Mas por conta do pecado, o pecado trouxe aflição, o pecado gerou essa situação. A natureza geme com dor de parto, querendo a redenção dos seus corpos, corpos celestes, corpos espirituais, corpos animais. A natureza geme, querendo ser revestido da incorruptibilidade. Toda a criação geme
e está com dor até agora. Mas nós somos redimidos pelo Senhor, graças a Deus, por conta do que aconteceu nesse mundo. Fomos expulsos da nossa casa. Nós não poderíamos continuar lá por conta do nosso pecado, do pecado dos nossos pais. Ali eles não mataram, ali eles não furtaram, ali eles não fizeram outras coisas, mas eles desobedeceram a Deus, dando ouvido à voz da sedução. E por conta dessa voz da sedução, eles caíram e trouxe morte, trouxe dor, angústia. Perdeu a casa, perdeu o seu conforto, as suas regalias. Todos nós perdemos por conta disso. Todos os filhos perderam. Mas o Senhor, pela sua infinita bondade, enviou o segundo Adão, agora nascido do Espírito, para nos redimir novamente, para nós podermos tornar para a nossa casa. Graças a Deus por isso. A graça do Senhor tem nos alcançado, as suas misericórdias, o Deus de toda consolação. Ele nos consola em toda a nossa tribulação, para que nós também venhamos a consolar os outros, os que estiverem em alguma tribulação, com a mesma consolação com que nós somos consolados de Deus. Aqui no verso 5 diz assim: porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, as aflições, as dores, as paixões de Cristo são abundantes em nós. Nós sentimos muitas dores na alma, no corpo, né? São abundantes. Muitos carregam até marcas no seu corpo. Mas, assim também como as aflições de Cristo são abundantes, assim também a nossa consolação vem a sobejar em nós, por meio de Cristo. Então, não é por meio de um, de outro, é por meio de Cristo, da onde vêm as aflições, assim como Ele passou. Mas também dele vem a consolação, para que, de alguma forma, nós venhamos ser consolados e receber esse refrigério a ponto de termos com abundância para nós consolarmos os irmãos que também andam em aflições, distribuindo a esperança aos nossos irmãos que se encontram em aflições. Porque o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é maravilhoso, Ele não é injusto para não nos consolar, mas sim para estender as suas duas mãos poderosas que Ele tem ao nosso favor e dizer: eu estou aqui para te levantar, para te ajudar. Talvez você, muitas das vezes, diz: mas eu sirvo ao Senhor, mas eu estou na cama com dor. Eu não posso levantar nem para lavar a minha louça. Isso é as aflições do dia a dia que nos rodeia. Isso é as aflições. Mas nós somos afligidos com as aflições de Cristo. Quer dizer, o Senhor padeceu, nós padecemos também. O Senhor foi glorificado, seremos glorificados também. O Senhor Jesus venceu, venceremos também. É isso. A nossa esperança, irmãos, acerca de vós é firme, sabendo
que como sois participante das aflições, assim o sereis também da consolação. Daí a gente vai entendendo por que passamos aflições. Daí nós vamos entendendo da parte de Deus o porquê das tribulações cotidianas, né? É isso, porque somos participantes do sofrimento de Cristo. Às vezes a gente diz assim, eu não aceito isso. Quando você diz eu não aceito isso, é porque você não aceita as aflições de Cristo. E quem não aceita as aflições de Cristo não pode receber também as suas consolações. Ser consolado de quê? O porquê? Se não recebe as aflições de Cristo. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que somos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Então, dá para medir as nossas aflições com as aflições desse discípulo do Senhor, de Paulo, dos demais? Aqui ele está dizendo, esperamos. Aqui ele está dizendo, confiássemos, né? Desesperamos. Ele está dizendo sempre um todo no plural, não está dizendo dele mesmo, pois se ele estivesse dizendo só dele, ele ia dizer assim, irmãos, não quero que ignores a tribulação que me sobreveio, pois que fui sobremaneira agravado, mais do que podia eu suportar, de modo que até da vida eu pude desesperar. Mas ele diz, esperamos, né, agravados, ele está dizendo sempre de mais pessoas que com ele estavam. Então, muitas das vezes a gente se isola, a gente acha que é só a gente que está passando, né? Parece que a tribulação só vem para mim. Parece que é só eu que sou agravada, só eu que sou atingida, né? E aqui nós vemos que Paulo está dizendo assim, irmãos, a nossa esperança acerca de vós é firme. Quer dizer, ele tinha esperança que a vitória dos nossos irmãos seria firme. E eu estou lendo isso, é para mim, e os irmãos estão ouvindo, é para os irmãos também, que a nossa esperança tem que ser firme, para mim e para os irmãos. Se nós não tiver esperança, como que a gente vai viver? A gente precisa ter esperança na vida, né? Em primeiro lugar, a esperança da vida eterna, a esperança da vinda do Filho de Deus. E depois as demais coisas na nossa vida, temos que ter esperança. Esperança que vai dar certas coisas para a gente, para os nossos irmãos. A esperança que a nossa igreja será abundante de bênção, de salvação de vidas. Termos a esperança que vai dar tudo certo para um, para o outro. Esperança de cura, de libertação, esperança que o filho volte, não é? Irmãos, sabendo que vocês são participantes das aflições, né? Irmãos, não ignores a tribulação que veio para os irmãos, porque eles foram sobremaneira agravados. E o apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo não sei o quê, né? Irmãos, eles foram agravados.
Esses irmãos sofreram naufrágio não foi uma vez. Esses irmãos foram perseguidos, esses irmãos choraram lágrima de sangue. Esses irmãos foram açoitados não foi uma vez, não. Esses irmãos passaram fome, esses irmãos passaram em vigília muitas e muita noite, não tinham onde dormir. Irmãos, do que nós estamos se queixando hoje? Né? Irmãos, mais do que eles podiam suportar, eles estão dizendo aqui, não é aquilo que eles podiam suportar, eles foram além disso, o sofrimento. Além do que eles podiam suportar, eles queriam morrer. Chegou a desejar até a morte de tanta aflição. Olha lá, de modo tal que até da vida desesperamos. E aí então, né? Eles tinham sentença de morte. Para quê? Para que eles não viessem confiar neles mesmos, achando que eles mesmos iam se escapar daquela situação por eles mesmos, com suas próprias forças, com sua própria sabedoria, com sublimidade de palavras, como diz Paulo, né? Meus amados irmãos, para que eles não viessem confiar neles mesmos, para que quando eles orassem, eles viessem saber que quem realizava a obra era o Senhor, para que nunca eles viessem a dizer, eu ressuscitei fulano, eu curei fulano, eu preguei, muitas almas se salvou, eu. Não, para que eles nunca viessem se gloriar deles mesmos e saber que há um que é maior, digno de glória e honra. O qual neles estavam a sentença de morte, né? No verso 9, agora no 10 diz assim, o qual nos livrou de tão grande morte, livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Então ele diz aqui no verso 10 que Deus livrou eles de grande morte. Deus deu grandes livramentos, né? Porque se livrar de um naufrágio é milagre. E eles foram. Naufrágio não foi uma vez, acho que foi 3 vezes, se não me engano. Muitas das vezes passaram pela morte. Paulo mesmo foi espancado. Não morreu porque Jesus não deixou, né? Irmãos, ele diz assim, que Deus livrou eles e livrará, porque eles esperavam em Deus. Ele diz assim, ó, livrou e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Então Deus nos dá livramento, né? Deus nos dá livramento, ainda que a pessoa, o corpo da pessoa esteja todo arrebentado, mas ela lá está viva. Lá ela está viva, está respirando, tem esperança. Porque muitas das vezes o Senhor permite para a pessoa não se gloriar mais, mas saber que o nosso Deus, Ele tem que receber glórias e honras, e o mal no nosso coração não pode permanecer. A aflição que vem sobre nós não é para nossa derrota, é para nós lembrarmos da nossa casa, da qual nós saímos por conta de pecado. Nós saímos da nossa casa por conta que no nosso coração assentou a semente do pecado, trouxe tão grande morte. Vem aflições, vem mortandade, tantas coisas, mas lembramos nós que o nosso Senhor livra nós das aflições,
Ele nos consola ainda. Ele livrou e livrará a nós de tão grande morte, né? Que essa palavra venha de encontro com a tua necessidade espiritual, porque a nossa carne se abate por conta que o nosso espírito está batido e precisamos do consolo do Senhor. Precisamos recorrer a um Deus que pode livrar. No verso 11, para terminar, diz assim: ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi dada, deixa eu corrigir. Ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dado graças a nosso respeito. Então os irmãos também ajudando em oração, em orações, a igreja orando, não por si mesma, uns pelos outros, né? Para que os irmãos recebam a graça do Senhor, não para proveito seu próprio, mas para ser consolados, para sofrer as aflições como um bom soldado de Cristo. Glória a Deus, e sair muito mais que vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor. Essa é a meditação de hoje. Se você quiser continuar meditando nessa palavra, ela está em 2 Coríntios, capítulo 1, no verso 3, a seguir. Aí depois continua, né? Já entrando em outro assunto, e vai até o 24, né? E maravilha, né? Então nós temos aí a consolação do Espírito Santo para nós podermos vencer os naufrágios da vida, as aflições, né? Sabendo nós que o Senhor está com as suas duas mãos estendidas, dizendo para nós: eu estou aqui. Eu estou aqui para te confortar, para te consolar, e estou te ajudando nessas aflições. Estou contigo. Amém? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, o justo Cordeiro.